Não são um público desinformado dessas questões de gasto público, receita, todo mundo tem alguma noção. Mas, ao mesmo tempo, enfim, eu programei uma fala bem curtinha, né? Os nomes da PEC você já devem estar ouvindo por aí, a PEC dos infernos, né? A PEC do fim do mundo, né? A PEC do teto, que é o nome, de fato, mais coerente com a lógica dela, e eu até brinquei um pouquinho com o nome, né? Essa coisa de que um país que a gente está mal no andar de baixo, né? No piso, e nem bem a gente começou a fazer algum gasto social, né? Dar um jeito na nossa dívida social, que é desde o descobrimento, digamos assim, e agora a gente nem bem começou a fazer alguma coisa e alguém vem e, não pode crescer mais, vamos colocar um limite nisso aí. Mas enfim, eu pensei um papinho rápido, mas com umas pinceladas nessas coisas que são as mais importantes, mas eu gostaria que fosse meio bate-papo, que vocês levantassem a mão, olha, essa parte eu não entendi, ou isso, né, adiantando, não, isso a gente já entendeu, qual é que é a consequência disso? Então tá bem aberto, qualquer coisa eu repito a pergunta de vocês para poder estar ali na gravação e tal. O que eu pensei em começar, né, gente? O grande problema dessa PEC, ela é uma tentativa de limitar gastos, né? A ideia é essa. Né? E por que isso? Fez-se toda uma campanha, essa campanha já tem um certo tempo até, de que a gente está gastando muito. Uma coisa que me irrita profundamente é aquela alusão, aquela metáfora da família, né? Vocês devem ter assistido isso nos jornais das Globos da vida, são umas 500 mil vezes, né? O Estado é como pai de família, ele não pode gastar mais do que ele ganha, né? O pai gastador, ele tem que corrigir o problema doméstico, o Estado é a mesma coisa. Essa é a maior inverdade de todas, isso é um absurdo, né? Por vários motivos. O primeiro motivo é que, uma coisa que nem todas as concepções científicas pensam assim, mas as maiores, as mais importantes do meu ponto de vista, elas sabem que o todo é maior que a soma das partes. O Estado não é uma parte, não é uma família, ele é um todo. E como todo, ele tem atributos e recursos que as partes não têm. O primeiro deles é fazer moeda, né? Nenhum pai de família pode pegar a maquininha da moeda e fazer. Ah, mas aí muitos vão dizer, exatamente este é o problema. O Estado também não poderia fazer isso. Isso é uma irresponsabilidade, né? Você usar a maquininha para fazer dinheiro. Num certo sentido, tem razão esse pensamento. De fato, o dinheiro é uma coisa importante demais para você usar, né, quando melhor lhe aprouver. Né? Imagina um candidato que quer ganhar uma eleição, aí ele vai lá, coloca a maquininha para imprimir dinheiro e joga na economia. De fato, isso é uma irresponsabilidade. Por que é uma irresponsabilidade? E aí eu já corrijo uma outra ideia que tem na cabeça de muita gente. Muita gente pensa que inflação é aquilo que acontece quando você faz isso. Coloca muito dinheiro em circulação, a riqueza não acompanha, ou seja, a riqueza existente, os bens existentes, que são a nossa riqueza, né, vão subir de preço. Tem muita gente que pensa que inflação é isso e nada mais que isso e sempre será isso. Não é. Esse é um tipo de inflação, a gente chama de inflação de demanda. Quando a economia está recebendo um dinheiro que vai vir parar na minha mão, eu vou ter o direito de usar isso como um poder de compra, né? Eu vou lá para poder comprar alguma coisa. E não tem bens, a economia não tem como produzir bens a mais da inflação. Estão percebendo a diferença? Ou seja, isso só acontece se a economia, se o PIB não pode crescer, se a gente já bateu no teto. Se a gente tem, os economistas chamam de PIB potencial, se o PIB potencial, aquele que pode ser mobilizado para produzir mais riqueza, não tem como fazer isso. Imagine que toda a energia elétrica que a gente tem está ocupada. Toda a matéria-prima que a gente tem para fazer tudo e quanto é coisa está ocupado. Toda a mão de obra que a gente tem está ocupada. Né? O governante que jogar dinheiro em circulação vai estar pressionando por uma elevação dos preços. Deu para sacar? Né? Então existe uma inflação que realmente é isso, a gente chama de inflação de demanda. Qual é o problema do Brasil? A inflação não é de demanda. Tem N motivos, isso eu não vou entrar, depois eu até dou dicas de textos, quem quiser se aprofundar, que é legal, tá? Mas a inflação tem N motivos. Ela pode ser uma inflação de salários, ela pode ser uma inflação de preços administrados, né? Esses preços que o governo define, ela pode ser uma inflação importada por conta da coisa cambial, então tem N motivos, tá? Adivinhem se esse é o motivo do Brasil agora. A gente está vivendo uma época em que tudo está ocupado, né? Os recursos estão ocupados, a mão de obra está ocupada, é o contrário, ok? A indústria brasileira está trabalhando aí em algo de 40% até 50% de capacidade ociosa, ok? O desemprego está batendo 20 milhões,
Quer dizer, não é isso, ok? Não é isso nem agora e nem era isso há 2 anos atrás, em 2014. Se é que alguém pensa, ah, não, o problema estava lá, papapá. Não é. Muito bem, então o que acontece? Gastar não é ruim, gente, ok? Eu costumo dizer que gastar é coisa de rico, gastar é bom, ok? O país rico é aquele que pode gastar em tudo quanto é país. A família rica pode gastar. O pai rico é aquele que dá muita coisa para os filhos. É aquele que pode fazer isso. O Brasil, apenas nos últimos tempos, nos últimos 30 anos, na verdade desde a Constituição de 88, né, é que a gente estava aumentando a nossa relação de gasto em relação ao PIB. Ok? Dá para entender? Então agora é que a gente estava, agora, né? Porque 2 décadas passam rapidinho, a despeito delas gerarem efeitos para as próximas, como a gente vai ver aqui na análise da PEC. Né? Então, é verdade que se você olhar desde o Fernando Henrique, isso foi mais forte. O gasto não parou de subir, ok? Até ele chegar aí em algo em torno de 20% do PIB, tá? Só que isso não é ruim. Esse é o problema. Isso não é ruim. O que é ruim? É ruim você gastar e não ter receita para financiar. Isso é verdade. Ok. Só que, diferentemente do pai de família, a receita do Estado, além da receita de taxas, impostos, etc., o Estado ele tem um recurso que está muito na mão dele, que é o recurso da dívida pública. Esses são os nossos 2 assuntos, tá, pessoal? Né? O assunto déficit público e como é que financia o déficit público. Ok? Então, por isso que eu já estou anunciando assim. O que é o déficit, então? É quando as minhas receitas primárias, né, e aí os economistas têm toda uma série de cálculos diferenciados, né? Quando a gente fala em superávit primário, eu estou pegando de toda essa receita de tributos, etc, etc., descontando tudo que a máquina pública gasta, todas as transferências, é presídio, é professor, é papel higiênico, tudo, menos o financeiro, ok? Tá? Então o financeiro, o pagamento de juros, tá? Isso é uma outra conta. Qual é que é o cálculo do governo desde a época do Fernando Henrique? Né? O cálculo é preciso fazer um superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gastar com todas essas coisas, ok? Inclusive porque este superávit primário é que me garante poder rolar a dívida, ok? Pagar os juros da dívida e tá sempre rolando a dívida. Já já eu vou me aprofundar nesse assunto da dívida. Mas então a ideia é essa, né? O tal do superávit primário é isso. É receita maior que despesa, ok? Mas efetivamente ainda tem uma outra perninha que a gente vai conversar já já. Tá, tudo bem. O que acontece, inclusive, com esse nosso aumento do gasto, né? No início, ele vinha mais acelerado, né? Ele vinha acelerado, no Lula 2 acelerou mais. Que bom! Estávamos fazendo mais gastos sociais, estávamos investindo mais em construção de casa na periferia, estávamos investindo mais, enfim, uma opção de coisa que a gente está vendo aí. Universidade, de onde eu venho, que fantástico, né? Pela primeira vez a gente feliz da vida, porque a gente passava vergonha até na América Latina, né? Os índices, as pessoas da percentual da população que chegava à Universidade Pública Brasileira era ridiculamente se comparado à América Latina. Então, muito bem, que bom que a gente estava nesse pique todo. Obviamente, a questão da aposentadoria também é um peso, né? Aposentadoria rural e babá, isso tudo está nessa conta gastos, ok? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, na Dilma, ele já continua a subir, só que não mais a taxas crescentes. Ele estava já desacelerando, ok? Ok? O que nem é o ideal. Do meu ponto de vista, ele só tinha que parar de acelerar, de crescer, na hora que a gente chegasse num grau aí de país desenvolvido mesmo, ok? Imaginem quanto que gasta uma Suécia, uma Dinamarca, né? Mesmo uma Inglaterra, uma Itália. É coisa ali, é o dobro da gente. É 40%, ok? Nós estamos ali no 20%, né? Tudo bem, mas, ok, vamos ter que ir mais devagar. Vamos ter que não correr tanto com mais e mais gastos para tirar a população de uma situação de miséria, de pobreza, e mesmo um investimento maior em conhecimento, em educação, para a gente dar conta dos desafios da economia futura, mas vamos um pouco mais devagar. Por que vai mais devagar? Porque tem um esquema da dívida pública. Então já vou chegar nisso. Ok? Então a ideia, gastar muito, não é problemática. Ok? Tem que ver como financia. Ok? Pode-se financiar com receitas, etc, etc. Que é alguma coisa que a gente tinha que perguntar para os autores da PEC agora, né? Por que em vez de cortar gasto, já que esse gasto era um gasto do bem, não era nenhum gasto irresponsável, ok? Claro que existe essa coisa da qualidade do gasto público, ok? Óbvio que tem que olhar. Eu dou exemplo de N programas que eu vi que podia ser diferente,
né? Não sei se vocês ouviram falar do Ciências Sem Fronteiras, né? A gente acompanha de perto, tem muito aluno, muita gente. O Ciências Sem Fronteiras estava meio fácil demais, tá? Tava indo para gente demais, que não precisava, tá? Muito aluno de universidade privada, com família abonada, sabe? Indo para universidades sem muito critério, chegando lá e não sabendo nem falar a língua, aí os guris ficavam viajando, não faziam as cadeiras, voltavam para cá e não tinham feito nada. Então é claro que dá para os programas ser melhores. Qualquer programa dá para ser melhor, ok? Mas tirar daí, tem um programa que não estava bem legal, então vamos cortar, é o absurdo dos absurdos, ok? Tá? Então gastar muito não é problemático, uma vez que você precisa gastar, ok? Você tem que pagar toda uma dívida social e colocar o país num outro patamar. Ótimo. A questão, então, é a coisa do financiamento. Na questão do financiamento, será que não tinha outra maneira de aumentar a receita no Brasil agora? Essa é a discussão que os economistas fazem, ok? Um país que não cobra imposto sobre veículos automotores, por exemplo, lancha, por exemplo, helicóptero, sabe? Será que não dava para fazer isso? Mas isso é insignificante. A gente sabe que é insignificante num programa, sei lá, com a população carcerária, por exemplo, né? Me dá aqui um insignificante desse que eu faço café o ano inteiro. Né? Então, não é bem assim, né? Fora outros impostos que teriam um peso maior, como é o caso do imposto sobre fortunas, né, que está lá desde a Constituição de 88 e ele nunca foi regulamentado. Então, olhem isso. Já teve idas e vindas, o próprio Fernando Henrique foi autor de um projeto lá atrás, aí ele morre, aí depois vem outro, aí ele morre, veio um do PAIN, já também morreu, já veio um do PSOL, já também, né? Então, o que acontece? Por que não podemos aumentar a receita? Então, essa é uma outra questão. Por que a primeira solução que passa na cabeça do governante é cortar os gastos? Muito bem, então não é só isso, né? Um outro problema em relação a essa coisa dos gastos e da PEC, naquilo que vocês já sabem, ela está aí para cortar gastos. E qual é que é o tipo de critério que ela define para cortar gastos? É critério nenhum, gente. É critério linear. Ok? É simplesmente, eu estabeleço o que eu gastei esse ano, eu corrijo isso pela inflação e esse vai ser meu teto dos anos seguintes. Não tem um critério inteligente. Vamos cortar naqueles programas que não estavam tão legais. Vamos fazer uma avaliação, sabe? Esse aqui não estava tão legal. Esse aqui o grau de efetividade dele é baixo. Aquele lá o grau de eficácia é baixo. Aquele lá... Dá para fazer isso, o governo tem órgãos, o IPEA vive fazendo trabalho sobre isso. Não passou na cabeça de ninguém. A história é linear. E aí, o que eles fazem com esse linear? Cara, eu me irrito, porque eles são de um cinismo extremo. Tem muitos economistas, escrevem nos jornais e tal, que eles têm a coragem de dizer o seguinte: isto é uma civilização do conflito distributivo no Brasil. Ao colocar um teto, eu estou dizendo para a população, briguem com os seus congressistas, etc, etc. Se vocês acharem que tem que, por exemplo, gastar mais em saúde e educação, saibam que para gastar mais em saúde e educação tem que cortar de outra coisa. Olha que civilizado que é isso. Entende? Não tem nada de civilizado nisso. Porque na prática tu está dizendo para os pobres, virem-se, briguem entre vocês. Tá? Aliás, eu costumo dizer que essa PEC ela tem 3 objetivos que não tem nada a ver com gasto público. A PEC veio para fazer redução de salários, ela veio para poder passar uma reforma da Previdência muito sacana, como essa que está colocada aí, ok? Isso é um absurdo. E essa PEC veio em terceiro lugar, a gente vai chegar já estou antecipando, para poder fazer reserva de mercado para iniciativa privada em uma série de setores, por exemplo, saúde e educação, quiçá presídios, ok? Né? Já nós vamos ter o sistema americano. Vê se tem lógica presídio privado. Vê se tem lógica uma coisa dessa, tá? Né? Quanto mais presos eu produzir, melhor. Mais lucro, né? É um absurdo uma coisa dessa. Muito bem, isso está no cálculo aqui da PEC. Mas antes de chegar nessas 3 conclusões que eu estou dizendo, resumindo aqui, a gente já falou que o problema não é gastar. O problema é como financia o gasto. Daria para financiar mais gasto com mais receita? Sim. Então, se eles realmente estivessem muito preocupados, né? Não, só vamos gastar se a gente puder com a receita, sem o esquema da dívida. Se eles estivessem muito preocupados com isso, daria pra gente, de fato, peitar um aumento de receita no Brasil. Ok? Esse é o ponto. Tudo bem. O que eu tô dizendo? O corte deles é draconiano, é do mal e é pseudo-civilizatório, porque eles simplesmente colocam um teto e falam, agora vocês se virem, né? Então, eles falam uma coisa que é verdadeira. Nós não estamos limitando os gastos com saúde e educação, por exemplo. Não, a gente não está limitando estes. A gente está limitando o teto. Ok? Se vocês conseguirem fazer baixar o gasto com previdência, tudo bem que pode subir saúde e educação. Se vocês conseguirem baixar os vencimentos dos juízes, né? Aí vocês... mas briguem vocês. A gente está careca de saber, não briguem vocês o que acontece, né? Onde a corda é mais fraca é onde ela vai arrebentar mesmo. Tá. Então, rapidinho.
até porque o pessoal me deu pouco tempo aí, mas também esse papo é um saco se vamos durar muito. Mas qual é que é a outra alternativa? A alternativa de você financiar gasto público com dívida. O que acontece com o senso comum, pessoal? Você fala isso para as pessoas, dívida, as pessoas veem na cabeça um treco errado, um treco do mal. Sabe? Eu sou boa para inventar umas metáforas assim, eu tenho que fazer uma coisa mais profi, gravar videozinho e tal para explicar. Eu costumo dizer pro pessoal que dívida, o esquema da dívida é que nem fazer filho. E quem diz que fazer filho é ruim, cara? Não é ruim, não. É apostar na sociedade, é apostar no futuro, é me obrigar a construir uma sociedade melhor, é me obrigar, enquanto pessoa privada, enquanto família privada, a trabalhar mais, a construir um patrimôniozinho, né? A não ficar galinhando demais, né? Porque agora eu tenho que me controlar ali com aquela família, eu tenho que investir tempo naquela família. Então é muito legal. Você se compromete, você está entendendo a minha metáfora? Dívida é isso. Você faz uma aposta contra o futuro que depois você tem que construir a riqueza para pagar aquela aposta. Ah, é incerto? Claro que é incerto, ok? Né? Pode ser que dê errado, pode ser que aquele filho que você tratou com muito amor e carinho, se você tratou com muito amor e carinho, é muito difícil dar errado, né? Mas digamos que você fez um investimento irresponsável, né? Você foi saindo tendo filho por aí, certo? Bom, quem disse que isso é um investimento de verdade? Tá aí uma coisa meio inflacionária, lembram do exemplo? Né? Esse foi um gasto inflacionário, né? Você saiu transando com todas, na hora que você vê, tá lá 500 filhos e você não deu atenção para nenhum. Provavelmente esse investimento vai ser ruim. Ele não vai ser gerador de riqueza para pagar a sua aposta inicial. Estão entendendo a minha metáfora? Toda dívida é isso. O dinheiro é isso. O dinheiro, ele é um signo que possibilita esse ir e vir no tempo. Ok? O dinheiro é isso. Ele é trazer o futuro para o presente levar para o futuro. Né? As taxas de juros possibilitam isso. Os homens inventaram isso é fantástico. Ok? Muito bem. Só que tem que ver como é que funciona esse sistema. Ok? Então, gente, dever não é pecado e não é errado. O que acontece? A dívida tem que ser pagável, né? A dívida tem que ser sustentável, isso é verdade, né? Não vou sair tendo filho com minha mulher, vou sair tendo filho com uma, ok? Ok, mas eu estou fazendo dívida, eu estou apostando em alguma coisa que eu ainda estou produzindo a riqueza agora para poder contemplar essa riqueza no futuro. Ok, muito bem, então a dívida pode ser isso. Como é que um Estado faz dívida? Eu não sei se vocês conhecem um pouco isso. Às vezes eu vou falar com as pessoas acham, como é que é? A gente vende uma dívida? Mas quem é que quer comprar uma dívida? Mas é assim mesmo, ok? Você não faz dívida apenas quando você vai no banco e pega um empréstimo, né? Você pode comprar um título da dívida pública. O que é isso? O Estado emite um papel que diz, olha, você me dando 100 pila hoje, eu te dou esse papel, você segura esse papel por 1 ano, 10 anos, quanto maior o tempo, melhor, né? Segura ele por esse tempo, ok? Que aí, quando você vier comigo pra gente trocar de novo papel por grana, né? Eu vou te dar mais grana, ok? É isso, né? Essa mais grana é esses juros. Essa coisa tão interessante que, não sei se você sabe, né? Hoje em dia, em muitos países da Europa, o Japão há muitos e muitos anos, né? Você tem juro negativo. O que é isso? Tem gente que não entende, mas como? Como que eu vou comprar um título de dívida do governo e daqui a um tempo ele vai me pagar isso, em vez de ser, sei lá, 100 mais 2, né, que seria uma taxa positiva, 2%, o governo vai me pagar 98. Né? Mas como é que pode uma coisa dessa? Pode, de boa. Basta você estar abrindo mão da sua riqueza presente, que você não precisa, ok? E você aceitar um recebimento futuro. E ele pode muito bem ser menos do que o presente. Basta ele ser menos, mas ser certo, seguro. Ok? Imagine uma grana de aposentadoria, por exemplo. Eu prefiro receber 98, né? Quando eu precisar dessa grana ali na frente, do que, sei lá, fazer um investimento e dar errado, né? Do que comprar dólar e depois desvalorizar, né? Por isso, claro que não é o ideal. Claro que não é o ideal. O ideal é o juro positivo. Por quê? Porque significa que a riqueza aumentou. E mais riqueza pode ser dividida, então eu sacrifiquei um consumo presente por um consumo futuro, e esse consumo futuro vai ser maior, né? Ok? Então a ideia é essa. Muito bem. Então, é isso que o governo faz. Ele emite títulos, ele vende títulos para a população. Isso é melhor do que imprimir dinheiro na maquininha. Percebe? Por quê? Porque mal ou bem é como se a população, não é toda a população, infelizmente, se todos nós aplicássemos em dívida pública, nós influenciaríamos as políticas do Estado.
Na verdade, uma meia dúzia, os bancos privados, uma meia dúzia de família é que faz isso. Então eles é que acabam definindo as regras de como é que tem que ser. Muito bem. Mas esse sistema é melhor do que o Estado emitir moeda. Porque é uma maneira meio que ele socializa essa aposta. Percebe? É um jeito de ser menos responsável. Caso ele tenha essa índole, esse ímpeto de ser responsável. Né? Por quê? Porque quando a sociedade compra os títulos e passa a grana, ok? Ela está dizendo, ok, você pode usar essa minha grana para poder fazer esse investimento futuro. Tá dando para sacar? Né? Então tá, então quando a sociedade compra os títulos do governo, nós nos tornamos sócios dos gastos que o governo vai fazer com aquilo. Logo a questão volta a ser, opa, que gastos? Né? É fundamental fazer gasto social, é fundamental fazer investimento público, ok? Pra vocês terem uma ideia, vocês devem ter ouvido falar do livro do Piketty, lembram? Lembram? Piketty é um cara genial, é um matemático, historiador, economista francês, foi para os Estados Unidos com uma época lá, não aguentou, né? O povo lá era muito matemático e pouco refletido nessa coisa mais social e tal, ele voltou para a França, ele escreveu um livro maravilhoso, veio para o Brasil um tempo, reclamou que o Brasil não tinha dados abertos, um pouco é por causa do Piketty, que agora estão se abrindo os dados da Receita Federal e a gente está tendo com mais detalhe para ver, né, quem paga o quê, papapá. Mas enfim, tem um dado nesse livro do Piketty, é sobre distribuição de renda, concentração de renda em 200 países durante não sei quanto tempo. Um dado do livro do Piketty que eu não vou esquecer nunca é ele explicando que a Inglaterra teve 200% de relação dívida-PIB durante quase 200 anos. Imagina, o Brasil hoje está esse caos todo porque bateu nos 70%. O Japão tem mais de 200, os Estados Unidos tem 130, a Itália tem não sei o que, né? Não é que o número seja alto ou baixo, é que não tem esse número. O importante não é o número, o importante é como é que você vai rolar. O Japão, por exemplo, não tem problema nenhum ter uma dívida muito elevada, porque a gente acabou de comentar que o juro dele é negativo. Qual é o problema? Né? Muito bem, mas quando a Inglaterra tinha essa elevada relação dívida-PIB durante muitos anos, nos séculos passados, por que era? Porque se eles não fizessem isso, gente, o capital privado estava fazendo o que tinha que fazer, produzir coisas, ok? Eles estavam lá fazendo aquilo que só o todo faz. Porque só alguém que representa o todo que pensa no todo, ok? Fazendo um porto, fazendo uma hidrovia, uma ferrovia, fazendo, né, hospitais, escolas, etc. Então, não é o fim do mundo. Aquela aposta dele era endossada pela população. Estava todo mundo lá fazendo dívida, comprando os papéis do governo. Obviamente, se a população confia mais, ela compra papéis que vencem num período mais longo, o governo fica mais tranquilo. Ok? O que acontece no Brasil? O juro é muito elevado, o período é muito curto. Ok? Por que isso? Aí os analistas de mercado vão dizer assim, é assim porque não dá para confiar. Dá para confiar no Japão, dá para confiar no governo inglês lá dos séculos passados, mas no Brasil não dá. Não dá por quê, cara pálida? Ou você está querendo dizer que não dá porque aí o juro fica mais alto? Dá para entender? Né? Tem que entender direito esse negócio. De onde você tirou que não dá para confiar? Teve algum calote? Quase. Vocês sabem quem? Eu costumo brincar com o pessoal meio esquerda demais também, né? O pessoal meio, a princípio, né? Não, o problema é a dívida pública, tem que zerar a dívida pública, acabar com os rentistas. Eu falo assim, vocês sabem quem quase fez isso? O Collor. Né? Então não é tão simples, não é questão de... Né? Não é isso, gente. Não é isso. A gente tem que ter um esquema de dívida. Tem que existir, ok? Essa linguagem com o futuro tem que existir. Só que ela tem que ser de domínio público. Ok? Se alguém estiver querendo sacanear, né, por exemplo, colocar um juro lá em cima, nós temos que dizer não vai ser assim. Né? O que o governo, há anos que tem essa discussão, né? Os próprios governos petistas, isso aqui era muito triste, né? Desde do Fernando Henrique, o problema é que o presidente do Banco Central manda mais que o presidente do país, entendeu? E eles ainda dizem que o Banco Central tinha que ser independente. Independente como? Ele já é independente. O governo não manda quase nada. Mas o governo indica o presidente. Não, ele tem que ser aprovado no Senado. Que nem o pessoal da Suprema Corte, né? Certo? Aí a gente pensa que você pode indicar. Não, você pode indicar alguém que você sabe que o Senado vai apoiar. Né? Por isso mesmo que mesmo quando eles brigam, a gente está sabendo o que está rolando. Né? Entende? Então, este é o problema. A dívida pública brasileira, de fato, ela tem uma dinâmica que é negativa. De fato, tá certo o governo se preocupar com a dinâmica da dívida. Né? Então tá. Só que eles vão pela solução mais fácil. Por incrível que pareça,
pareça, no Brasil, é mais fácil você colocar a conta na cabeça dos pobres. Esse que é o problema. Entendeu? Ah, não, agora a gente está com problemas porque o superávit, né? Teve superávit, gente, o tempo inteiro. O governo Lula teve superávit o tempo inteiro. Né? Então, e por que nessa época que estava tendo superávit, vocês não ficavam confiantes com o país e a taxa de juros caía? Entende? Eles dizem, ah, mas caiu. É verdade, caiu. Mas não caiu o suficiente. Tá louco? Uma taxa real, descontada da inflação, que não tem parâmetro no mundo inteiro. Qual é o problema de você ter uma taxa de juros alta? Se você ganha dinheiro, né, só deixando o dinheiro ali emprestado com o governo, e essa é a taxa mínima da economia, essa que é a tal da Selic, né, você vai querer botar um negócio? Você vai querer contratar gente? Você vai querer produzir uma mercadoria e depois não saber que vai vender? Então isso é ruim. Então essa taxa de juros elevada era uma das primeiras coisas que segurava o investimento privado. A coitada da Dilma, que eu costumo dizer que ela, enfim, ela tem um jeito meio Dilma de ser, né? Meio durão, assim, meio querer fazer as coisas rápido, na marra, né? Quando ela assumiu, eu falei, nossa, agora sim vai ter mais coisa do que o Lula, né? O Lula era naquela coisa, tá, eu dou aqui pros pobres, mas os bancos continuam levando deles, papapá, né? Não entra em bola dividida, né? Talvez ele tivesse mais razão, porque no Brasil, toda vez que você entra na bola dividida, quem sai ferrado é tu, né? Talvez o esquema dele fosse melhor, não sei. Mas eu sei que foi feito o que foi feito, ok. Quando chegou na vez da Dilma, ela falou, bom, e agora? E agora para o país continuar a crescer, né? Não adianta mais a gente apostar no consumo, porque a leva de consumo o Lula tinha levado no limite, né? Todo mundo comprando carro, linha branca, geladeira, bababá, viajando, papapá, né? Eu vou ter que dar um estímulo a mais para o investidor privado comparecer e fazer o seu papel, investir, ok? Coitada, o que ela fez? Vou mudar, inclusive, os tais dos... Como é que é a palavra, gente? Que eles não pagam impostos? Isenções. Né? Tudo bem. Aí deu uma bolada de isenção. Apostou nos caras, os tais dos vencedores, né? O Eike Batista da vida, blá, blá, blá. Não, vamos fazer isso. Qual era a intenção, gente? A intenção era a iniciativa privada investir. Qual era a alternativa? O Estado investir? Ponto. Aí sim que os caras vinham sair matando. Entende? Meu Deus, se no PAC, um pouquinho de investimento público ali em porto, em ferrovia, em hidrovia, não sei o que, os caras, tá estatizando demais, né? Aí tá, ela fez aquilo que a gente chamava na época de agenda Fiesp. Era a agenda Fiesp ali, ipsis literis. Muito bem, fez e cadê o investimento privado? Não veio. Falta de investimento privado, falta de investimento público e o comércio internacional mal das pernas, essas três iniciativas que são demanda, né? Ou seja, que estimulam a economia a produzir mais, não estavam acontecendo. O que acontece então? A economia começa a andar devagar. Só que aí o pessoal começou a fazer terrorismo. Terrorismo mesmo. Aquela coisa de, meu Deus, o país está quebrado. Meu Deus. Não era nada disso, não era nada assustador. Blá, blá, blá. Meu Deus, a Dilma pedalou. Ah, pedalou aquele negócio de antecipar recurso dos bancos, não sei o que. Aquilo que todo mundo faz. Ah, pois é, não pode. Ok, quando o Tribunal de Contas disse que não podia, ela parou de pedalar. Não, mas isso é crime. Não, mas não é crime, porque mas é. Bom, os caras criaram um clima que, para usar a palavra correta, nos fudeu. Ok? É isso que está acontecendo. Tanto que eles não estão segurando o rojão. Ok? Não vou falar sobre corrupção e tal, que não é o papo aqui para mim, meu papo é a PEC. E já acabando o papo da PEC, o que eu queria dizer para vocês então? O pior de tudo é que essa PEC, ela não apenas é ruim, como ela é extemporânea, ela é no pior momento. Por quê? Porque este momento, que nem eu resumi agora, gasto público caindo, gasto privado caindo, gasto externo caindo, eu vou produzir para vender para quem? Né? Aí a economia começa a andar mais devagar ainda. É isso que os economistas dizem, que é nessa hora que tem que ter um gasto contracíclico. Ou seja, o único sujeito capaz de gastar na época que a economia está devagar é o Estado. Porque ele não tem esse cálculo do lucro. E quando ele gasta, o mínimo que ele gasta tem o que a gente chama de efeito multiplicador. Ok? Ele anima a economia. Ou seja, a PEC, ela tem um efeito pró-cíclico. Ela corta o gasto público justamente no momento que não podia de jeito nenhum. O que significa isso? A recessão se aprofunda. Se a recessão se aprofunda, o governo arrecada menos. Se ele arrecada menos, ele tem que fazer mais dívida. E não tem que fazer mais dívida para poder financiar mais gasto. Ele tem que fazer mais dívida para pagar a outra dívida. E aí fica nisso. Ok? E a última coisa que eu ia dizer, para aquela conclusão que eu falei para vocês, das três principais consequências da PEC, é que o pior de tudo é que se o país voltar a crescer,
Ainda assim, o governo está amarrado. Por quê? Porque a PEC, ela limita os gastos de acordo com o gasto no ano anterior, mais inflação. Não tem nada a ver com o crescimento do PIB. Né? Ué, se o PIB voltasse a crescer, o Estado pode gastar mais de novo? Né? Não, a PEC diz que não. Ou seja, a economia vai voltar a crescer e as escolas públicas, a saúde pública não vai ter mais recurso. O que significa isso? A iniciativa privada entra. Eu sou contra a iniciativa privada entrar de jeito nenhum. A iniciativa privada estava entrando esses tempos agora, a depender dos setores, né? No setor, por exemplo, de presídio, eu sou contra, tá? Mas saúde e educação eu não sou contra, não. Vai lá no centro de Porto Alegre para vocês verem quantas clínicasinhas de pobre tem. De pobre boa. Você paga 50 pila, faz a consulta na hora, faz exame mais barato, né? Você não quer esperar o SUS, isso desafoga o SUS, isso é legal. Só que quando isso surge na época das vacas gordas, esse serviço ele é de melhor qualidade e menor preço. Se na época das vacas magras e com o governo amarrado, adivinhem como é que vai ser esse serviço? A mesma coisa em educação. Uma coisa é você expandir as universidades privadas quando as públicas estão investindo, ok? Aí todo mundo quer mais doutor, aí todo mundo quer mais pesquisa, aí todo mundo vai botar aluno lá e não vai cobrar tanto, tá. Outra coisa é a economia volta a crescer, só que o principal investidor está amarrado, ok? Então, a PEC é ruim, ela tem um diagnóstico errado, porque ela parte do ponto de vista que o problema é gasto, ela parte de uma solucionática errada, porque ela parte do ponto de vista que então tem que limitar gasto em vez de aumentar a receita, ok? Ela não enfrenta o pior problema brasileiro, que é como a gente rola a nossa dívida, né, o nosso juro excessivo, ok? E como é que entram aí, isso daria todo um papo extra que não vai dar tempo da gente dar. Ela é no pior momento, porque é no momento de crise, eu estou segurando um dos agentes que poderia estar estimulando a economia, ok? E ela tem efeitos futuros muito negativos, ok? Pra vocês terem uma ideia, o último númerozinho aqui, se a PEC passar, vai passar, infelizmente, ok? A mobilização na rua ainda tem sido muito pouca, infelizmente. O que vai acontecer? Em 10 anos, o que hoje é 20%, né, do gasto social em relação ao PIB brasileiro, vai passar para algo em torno de 14, 15, em 20 anos para algo de 10, 12. Isso é que os governos africanos gastam. Ok? Então nós estamos saindo de um projeto onde a gente ia para uma social-democracia europeia de segundo tipo, não de primeiro tipo, não dinamarquesa, né? Mas uma espanholinha, né? A gente está saindo disso para ir para um regime de gasto africano. É isso, gente. Quero te agradecer, professora Gláucia, por estar aqui conosco e estar podendo esclarecer essa proposta, né, que com certeza, do jeito que é colocada pela mídia, eles não têm esse interesse, né? E eu gostaria de abrir o espaço para fazer perguntas e dizer que o café, né, as coisinhas para comer já está ali, então vocês podem se servir. Eu já sei que está calor, então quem quiser pegar uma água ali, tem uma bebida daquele lado, fica à vontade. O professor Lúcio já chegou. E queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma... Na história do Brasil, alguma vez o país cresceu sem a ação do governo? Eu vou repetir a pergunta dele, muito interessante. A pergunta é, na história do Brasil, em algum momento a gente já cresceu sem a ajuda do governo? Ótima pergunta. Não. Não. E isso acontece com todo país que a gente chama de tardio, de retardatário, né? O ideal é quando a economia cria os próprios estímulos para crescer sozinha. É óbvio que isso é o ideal, ok? Ninguém é estatista porque quer, sabe? Aliás, as pessoas têm uma falsa concepção do Estado, né? Como se quem estivesse lá fosse uma opção de marciano, né? Não é. São gente colocada ali pelos interesses vigentes, ok? No legislativo, principalmente, no judiciário, no executivo, que tem essa coisa de concurso e tal, mas a gente sabe quem consegue fazer isso, né? Quem consegue participar da máquina pública, né? Não é qualquer um que pode ficar estudando 2 anos para fazer um concurso, né? Então, o Estado, ele reflete a sociedade. Muito bem. E as pessoas que estão ali dentro, e em todos os países, quando elas assumem essa importância da sua tarefa, elas entendem que o Estado ele tem papel de coordenador do investimento, de articulador do investimento, de financiador do investimento e, no limite, de realizador, ele mesmo, daquele investimento que ninguém quer fazer. Entende? Então, o papel do Estado em todas as economias retardatárias, todas, na Coreia, no Japão, na China, na América Latina, nos momentos que a gente dá um salto, né? O Estado tem um papel
ficava lá. Então, e principalmente se não tem alguma coisa vindo de outro estímulo. Eu diria mais, eu acho que mesmo os países, não os retardatários, mas vamos dizer os primeiros. Os primordiais, sem o Estado, eles também não teriam. Você tem toda a razão. Não se conseguiria ficar 200 anos com uma relação dívida-PIB dessa, sem a marinha que ela tinha. Você tem toda a razão. Mesmo os ingleses, né, os pais da ideologia do laissez-faire, né, que é o laissez-faire, o liberalismo, é aquela coisa de cada um fazendo o que é melhor para si, a gente vai ter o melhor para todos. As pessoas que dizem que o Adam Smith diz isso, e é verdade, ele diz, mas elas nunca abriram a riqueza das nações para ver os capítulos da riqueza das nações, né? E a importância que ele dá para o Estado, por exemplo, no gasto com educação, né? A lógica do gasto público é diferente da lógica do gasto privado. O gasto privado, ele é imediatista, né? O gasto privado, eu tenho uma água aqui agora, eu sou uma fábrica de cerveja, o que vocês acham que eu vou fazer? Me dá essa água aqui, entendeu? Ah, não, mas essa água vai ficar faltando daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, alguém que se responsabilize por isso, né? Então, a lógica do gasto privado, ela é o lucro e ela é o curto prazo. Eu vou colocar telefone lá onde não tem ninguém? Ah, mas lá onde que tem ninguém é que eu preciso colocar um telefone. Porque essa população lá, se alguém, né, quebrar a perna, vai fazer o quê? Então, a lógica é diferente. Nós temos que pensar isso, né? A lógica do gasto privado, ela também é positiva. Ok? Eu tenho muita simpatia pela questão socialista, mas eu acho que, meu Deus, essa coisa do estímulo individual, do estímulo de querer fazer mais, a competição em algum nível, né? Ela é uma coisa muito legal. Qual é o problema? O problema é que tem gente que acha que o capitalismo liberal, o neoliberal, que é o nosso, que é pior do que o liberal de antigamente, né? Inclusive porque ele não reconhece isso, esse capitalismo é mentira que ele tem concorrência, gente, é o oposto. O capitalismo neoliberal é dos grandes monopólios. É só a gente olhar quantas empresas automobilísticas tem no mundo hoje. Quantas empresas construtoras de navio, quantas petroleiras. Entende? Então é uma ilusão que passa para as pessoas. A classe média compra muito isso, né? Vamos ser mais competitivos, cada um por si, o Estado só atrapalha. E as pessoas não pensam. Tem que parar para pensar. E é um pouco isso que você estava dizendo. A gente recupera o papel que o Estado tem na periferia, no centro, a vida inteira. O que acontece é que tem estados diferentes e países diferentes, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, onde até presídio é privado, né? Só que o gasto público que estimula as NASA da vida, né? Os exércitos da vida, e que tem consequências depois na indústria alimentícia, não está no gibi, né? Tem uma pesquisadora que recentemente fez uma pesquisa fantástica para mostrar quanto da Apple, quanto da Microsoft não veio de um subsídio indireto que o gasto público fez ao desenvolver uma série de projetos. Para a Marinha, para a Aeronáutica, para o programa Guerra nas Estrelas, sei lá. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Silvana. Pela minha total ignorância na área econômica, digamos assim, eu fiquei me perguntando o quão semelhante é essa PEC em nível federal no sentido das consequências, né, com esse pacote do Sartori em nível estadual. Pois é, tu sabe que esse problema dos estados, o problema dos estados é mais complicado, e do Rio Grande do Sul em primeiro lugar, né? Mas olha só, um primeiro paralelo é aquele que a gente estava falando. Um estado que gasta muito não é ruim, é bom, né? O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais cedo na história da federação começou a ter um volume de nativos que ele bancava, né? A questão é se a gente quer isso ou não. Eu prefiro que ele banque esses inativos, e principalmente aqueles, né, numa faixa de renda menor e babá, do que ele banque subsídio para as empresas privadas, que foi um escândalo que estava aparecendo agora, né? E que a gente nem domina, a gente nem sabe por que ele deu, como é que ele deu, entende? Se pelo menos a população soubesse disso e falasse, não, vocês me convenceram, eu prefiro dar dinheiro para a empresa que ela vai fazer riqueza do que dar para o velhinho lá, né? Não, mas não é assim, tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, que os estados têm uma complicação muito grande, é que na época do Fernando Henrique, para você fazer a renegociação das dívidas dos estados com a União, e inclusive uma dívida nova que eles fizeram quando eles sanearam os bancos estaduais, aí a velha história, mas por que o banco estadual estava com problemas? Né? Ele podia estar com problemas porque ele estava fazendo o gasto certo para as pessoas certas, ele podia estar fazendo outra coisa. Né? Eu não sou gaúcha, vim para o Rio Grande do Sul há poucos anos e tal, agora nem tão poucos,
Mas eu lembro que, o Banrisul fazia empréstimo para quem, como? Né? A gente ia olhar, era para quem não precisava, com taxa subsidiada, né? Era tão fácil que o pessoal pegava e não pagava. Né? Então vamos lá, vamos ver o que é isso. Né? Mas, enfim, teve esse peso. E a renegociação da dívida dos estados com a União nunca foi fácil. Nem nos governos petistas, nem nada. O que, do meu ponto de vista, os estados tinham que se reunir, pressionar, entende? Nesse espírito que a gente está falando. Que a dívida não é o fim do mundo. O fim do mundo é o juro que eu tenho que pagar para aqueles poucos que continuam me emprestando. Né? Qual é que é a questão? É que esses poucos, eles não estão me emprestando. Ninguém está fazendo favor para ninguém, gente. Esses caras estão recebendo uma grana federal para poder continuar a fazendo essa ciranda, ok? Tudo bem, aqui no estado é um pouco diferente, os recursos de dívida é diferente e tal, mas o momento de fazer o corte, né? O compromisso, que é o pior momento, que é um momento de crise, a maneira como o Sartori orgulhosamente, inclusive, diz, né? O Temer já falou que eu estou fazendo a coisa certa, né? Isso é um abuso. Entende? É essa coisa mesmo de eu cortar na carne, independente do que vai fazer o Estado andar mais a pé ou não, ou seja, ele ficar com menos recursos. Imagina fechar a Fundação de Economia e Estatística, por exemplo. Né? Eu vou fechar aquilo que me dá dados para poder elaborar políticas. O que significa isso? Sabe? O Sartori é aquele que faz o discurso que o governo é minha casa. Né? Eu queria conhecer a casa dele para saber se ele administra direito aquilo mesmo, que não é possível uma coisa dessa. Né? Então, é o péssimo momento. Acontece que é verdade que o governo federal podia aliviar um pouco para os estados, né? Porque eles estão tendo esse problema a mais. Né? A própria Constituição de 88 sobrou uma porção de coisas para o Estado arcar, para os estados federativos arcar, sem tantas condições. Né? Mas outras coisas dava para fazer, sabe? É óbvio. E a primeira delas é aumentar a receita, certo? Né? As grandes empresas estão pagando? Vocês já viram a lista dos não pagadores brasileiros? Eu entrei no portal da Cefaz e tem dos recuperáveis mais de 11 bilhões de dívida. Né? Entende? E não se vê ele fazer um programa. O programa, na verdade, é mínimo, deu 400 mil no ano passado, mínimo para recuperar esse dinheiro que é devido ao Estado. Né? Exato. Alguém mais gostaria de participar? Então nós fizemos no Presídio Central uma homenagem a algumas pessoas que colaboraram e a gente conseguiu fazer um pouquinho mais para homenagear as pessoas que estão fazendo. Então, já vou pedir pro Cauã bater uma fotinha aqui. Essa aqui é a homenagem que a gente está te dando do projeto que a gente faz lá no Presídio Central, né? É uma mão mesmo com que é o L de liberdade. E representa não só essa liberdade física, né? A gente coloca uma frase, enquanto tivermos a capacidade para pensar, nós não estaremos presos. Então, acho que a alienação é a maior forma, né, de prisão, de algema mental, e que hoje tu está colaborando, né, para esclarecer. E é uma mão de um detento mesmo, foi feito no setor de artes plásticas. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Gente, queria agradecer. Estamos aí. Obrigada. E eu quero lembrar que está servido algumas comidinhas, né, pra gente. O café também está servido. Tem água, suco ali, vocês podem. Vamos fazer uns 5 minutos para. Vamos fazer uns 5 minutos antes de começar, daí alguém pega alguma comidinha.